Fala galera, Geek na área, e hoje a gente vai reagir ao vídeo Kaguya estragou Naruto ou não, do canal Aizen. Bem, na minha opinião, sim, a Kaguya estragou o final de Naruto. Na minha opinião, o vilão final da obra de Naruto Shippuden deveria ser o Madara, e deixava a Kaguya para introduzir ela somente em Boruto realmente. E colocar ela no final deu uma estragada assim, mas essa é apenas a minha opinião. E no vídeo de hoje a gente vai ver, na opinião do canal Aizen, se ele acha que a Kaguya estragou ou não o final de Naruto. Se você é novo no canal, já se inscreve, porque aqui tem sempre vídeo de react. E se já é inscrito, deixa aquele like para incentivar o trabalho. E sem muita enrolação, bora pro vídeo. O vídeo de hoje é até um pouco estranho, porque ao mesmo tempo em que pretendo explicar porque eu não gosto da Kaguya, também é uma defesa à personagem. Muitas vezes eu vejo as pessoas cagando na cabeça dela como se Kaguya não fosse nada, não significasse nada, não acrescentasse nada, e caindo em narrativas, geralmente propagadas sem nenhuma evidência, do tipo, o Kishimoto só criou a Kaguya porque ele não sabia matar o Madara, como se o personagem Madara fosse uma entidade separada do roteiro da obra, que precisa ser combatida pelo autor, né? Tipo, a história de Naruto já está escrita no universo, e o Kishimoto está tentando lidar com ela. Vamos ser um pouco mais honestos, não tem nenhuma fonte para isso. Se você pensa que a Kaguya é uma personagem nula em ideia e execução, e o autor da obra não sabia matar um personagem por algum motivo, e aí a saída dele foi simplesmente colocar uma personagem que era tão forte quanto, ok. Na minha opinião, eu não sou contra a Kaguya, sou contra introduzir a Kaguya no final de Naruto Shippuden. Eu acho que poderia ter colocado ela no começo de Boruto, assim como fez com Kinshiki, Momoshiki, o Ishiki, deixava ela para ser apresentada, no caso, no começo de Boruto, e deixava o Madara realmente como o final do vilão final de Naruto Shippuden. Tipo, a base já estaria lá em Naruto, ia fazer sentido, tá? Ia fazer sentido. Só que aí eu acho que se precipitou, colocou ela, e aí meio que não soube meio que trabalhar a personagem. Eu não acho que foi tipo uma personagem colocada pra tampar buraco, mas foi uma coisa que foi jogada, tá? Porque tipo, enfim, eu vou falar depois, bora ver realmente o vídeo e depois eu comento mais sobre. Pretendo levantar aqui é que Kaguya não é uma personagem construída no vácuo. Ela ainda segue uma série de características que estão presentes na criação de muitos outros vilões de Naruto. Eu comento sobre isso em um vídeo do ano passado sobre Madara, e o que eu queria fazer aqui é expandir aquela ideia para um vídeo próprio. Eu tô considerando apenas a Kaguya do mangá. Se eu não me engano, existem alguns fillers no anime que detalham mais da história dela, mas Sim, eles simplesmente não estão presentes dentro do material original. verdade. Então, vamos lá. Naruto tem essa ideia, que muita gente odeia, do vilão humano. Madara funciona como um grande vilão na obra porque ele é uma contradição ambulante para essa ideia. Ele faz tantas abstrações de quem ele mesmo é, que em certo momento se refere a ele mesmo como Madara, em terceira pessoa. Ele é um Uchiha, mas ele tem células Senju, mas ele é o sábio dos 6 caminhos, mas ele é a reencarnação de Indra. Ele é um vilão impressionante por várias razões, uma delas sendo justamente como Kishimoto consegue equilibrar o personagem Deus, no sentido de um personagem que possui muito poder, um propósito maior, entre aspas, dentro do mundo, com um personagem profundamente humano, ressentido, com mágoas. Nem quando Madara perde, ele admite que está errado, apenas admite que o seu plano falhou. Ele é um humano, mas falha justamente em reconhecer isso, em ceder à sua humanidade. E por isso ele morre, por sua própria ambição de ser mais do que ele realmente poderia ser. Zetsu matar Madara não me incomoda. A ideia de ser atingido nas costas é apresentada na obra várias vezes, e é o grande temor do personagem. Ele não faz xixi se alguém estiver atrás dele. Ele foi derrotado pelo Hashirama com um golpe nas costas, e o seu Susanoo é o único na série que possui duas faces que vigiam uma às costas da outra. Eu iria além e diria que um ponto fundamental do personagem Madara é justamente como ele morre, e da forma como foi construído ao longo da obra. Ué, mas acho que o vídeo ia ser da Kaguya, ele tá falando mais do Madara? Por quem ele morre. Se Madara é de fato o vilão final da obra, sua percepção de que ele é especial se comprova de certo modo. O último desafio, o imbatível. Se o ponto da obra é justamente mostrar o quão humano Madara é, apesar de tentar se desvincular disso o tempo inteiro, eu já comentei disso no vídeo sobre Madara, mas eu poderia acrescentar uma outra informação, o quão deslocado da situação ele está quando é revivido na guerra, do quanto os planos dele ficaram fora do controle depois que o Nagato dá a sua vida pela Vila da Folha, ao ponto de que Obito controla Madara em certo ponto porque o plano de Madara envolve ele estar vivo. O Obito nunca controlou o Madara em nenhum momento, de nenhuma forma, tá? E o único que pode fazer isso nesse ponto da história é Obito. Logo, se o ponto é quebrado, Madara como o boss final é um final ruim pro personagem.
Kaguya então aparece como uma evolução de Madara. Eu falo isso em outros vídeos, mas os vilões de Naruto são um acúmulo do que os vilões passados carregavam. Porque as grandes lutas em Naruto também são ideológicas. Há modos de ver o mundo entrando em conflito um com o outro. Não tem nada a ver com isso aqui, quer dizer, tem um pouquinho a ver, mas enfim. Muita gente também não entende que a batalha final de Naruto versus Sasuke não era só porradaria, era também um confronto ali de ideologias, uma batalha de ideologias. No caso, a forma do Naruto ver o mundo, a forma dele ver Hokage e a forma do Sasuke ver o Hokage, que é o Hokage das sombras. Quando o Sasuke fala no final, eu perdi pro Naruto, ele tá falando que perdeu na ideologia, mas muita gente realmente não entende isso. Ele tá dizendo, a galera entende que o Sasuke tá falando que perdeu a batalha, mesmo os dois estão ali estirados, estão na mesma situação física, os dois são os braços, os dois estão acabados fisicamente, mas muita gente quer dizer que o Sasuke perdeu pro Naruto na porrada. Não perdeu, foi empate. Quando o Sasuke fala que perdeu, eu perdi, ele tá falando da ideologia. Ele aceita a ideologia de Hokage, a forma do Naruto de ser, e que a dele estava errada. É basicamente isso. Então, o que ele tá falando nessa parte, eu concordo, que em Naruto, geralmente, as lutas não são só batalhas. Tem uns que são só batalha gratuita, mas a maioria sempre tem um propósito por trás, tem uma ideologia por trás, uma ideia por trás, um confronto de ideias, né? E há sempre algo que Naruto aprende quando termina uma luta importante. Madara vive sozinho, mas precisa profundamente dos outros para os seus planos funcionarem. O que seria do plano de Madara sem Obito, por exemplo? O que seria do poder de Madara se ele constantemente não absorvesse o poder alheio, como o do Jubi ou de Hashirama? Se ele está mais do que afundado nessa contradição humana por culpar o chakra pelo ciclo de ódio, ao mesmo tempo que busca constantemente se aprimorar em questão de poder através dele, então a vilã final da obra é justamente uma pessoa que não precisa evitar contradição nenhuma. Ela não precisa do poder de Hashirama, o poder de Naruto, o poder do Sasuke, do Obito, do Minato. Ela não precisa de ninguém. Kaguya ela é uma deusa que sente, que tem vontades. Zetsu Negro é a vontade de Kaguya em um nível físico. Portanto, para reviver, ela só precisa dela mesma. A virada de Zetsu rompe completamente com a ideia... Aqui eu já não concordo com ele, porque ele fala que a Kaguya, para reviver, só precisa dela mesma, mas isso não é totalmente verdade. Tanto que ela usou o próprio corpo do Madara, o próprio Zetsu teve que manipular várias pessoas, e mesmo que ele fale que o Madara precisou de várias pessoas, as formas que o Madara usou as outras pessoas, o Zetsu, tecnicamente o Zetsu não, mas o Obito e todo mundo, o Madara manipulou. Querendo ou não, mesmo que ele precisasse de outras pessoas, pegasse células do Hashirama, ou manipulasse o Obito, foi manipulação. A Kaguya não está muito diferente, embora ela não precisasse de poder realmente de outras pessoas, ela ainda assim usou os Zetsu para manipular todo mundo. Então eu acho que, de forma geral, os dois precisam de outras pessoas, porque no fundo, nunca dá para fazer nada realmente sozinho. A diferença é que o Madara, nessa trajetória dele, vai pegando, no caso, poder externo. A Kaguya, por, digamos, ser o pináculo do poder mostrado até então, não pega poder externo. Se bem que comer o fruto divino já é também uma forma de pegar o poder externo do planeta, né? Então... de Shino em Naruto. Esse talvez seja o ponto... Não vou mentir, até agora eu não entendi qual é a proposta realmente do vídeo focar na Kaguya, porque eu achei que ele ia tentar defender a Kaguya, mas ele tá falando mais do Madara do que da Kaguya, tá? Então, ainda não entendi direito como é que ele vai fazer essa defesa da Kaguya, não. Mais interessante dela, não há destino levando essas encarnações para o campo de batalha. Hashirama e Madara, Indra e Ashura, Naruto e Sasuke, tudo era falso. Há de fato uma mão que guia esses eventos. A ideia do destino já é falha, na minha opinião, desde Naruto e Neji. Aqui ela só é enterrada de vez. Kaguya então oferece uma solução para a questão de Madara. Ela traria a paz pela força. O chakra estaria em Kaguya e apenas nela. Os humanos virariam apenas... Mas a Kaguya nunca quis paz, ela nunca propôs a paz, tá? Isso aí ele tá falando, acho que da interpretação dele, mas nessa parte, embora eu possa botar uma interpretação em cima, o mangá ainda é relativamente claro. A Kaguya nunca realmente fez algo por paz, tá? Ela fez pelos próprios ideais dela, que não tinha nada a ver realmente com paz. Ferramentas. Naruto luta contra ela porque acredita na vida do mundo shinobi. Nada disso pertence a Kaguya. O mundo se atualizou, histórias foram criadas, jutsus novos foram inventados e compartilhados, pro bem ou pro mal. Por isso o jutsu que funciona em Kaguya em um primeiro momento é justamente o Arin Reverso, que é um jutsu que o Naruto criou no começo da série. Ele acredita profundamente na capacidade humana de evoluir. Eu já vejo o contrário, eu não acho que o jutsu deu certo por ser algo novo em si, e sim justamente por ser algo que remete à Kaguya do passado. Porque querendo ou não, a Kaguya teve uma vida como uma pessoa normal, porque ela, enfim, teve relações com o ser humano, tanto que ela teve filhos, teve o Hagoromo, teve o Hamura, coisa que outros Otsutsuki até então
não parecem ter. Obviamente, eles devem procriar de alguma forma, mas já ficou bem claro que a relação que eles têm entre eles é bem fria, bem gélida, não é realmente de criação, de afeto, de laços. Já a Kaguya não. Por um certo tempo, ela teve que, obviamente, conviver entre os humanos, teve que criar os filhos dela, e faz sentido que nesse meio tempo ela, digamos, tenha ficado mais humana, digamos assim. E aí, como ela veja uma cena que nem aquela lá do Naruto, transformada em vários caras, enfim, o Jutsu Aren dele, ela tenha sido, digamos, afetada, porque ela teve uma convivência entre os humanos. Coisa que o Jigen nunca teve. Tipo, embora ele tenha ficado na Terra por um bom tempo, ele nunca se relacionou com nenhuma mulher, até onde a gente sabe. Ele nunca teve nenhum relacionamento amoroso ou coisa do tipo. Momoshiki e Kinshiki é a mesma coisa. Então eles realmente nunca tiveram esse tipo de coisa. Então não faz sentido realmente esse Jutsu funcionar neles, porque ele não tivesse essa vivência humana. Já a Kaguya teve. Tanto que ela até virou mãe do Hagoromo e do Hamura. Então faz sentido funcionar nela, não porque o Jutsu evoluir a ponto de ter um Jutsu Aren, e sim porque ela tem, digamos, essa bagagem lá de trás. Pelo menos na minha visão, eu creio que isso faz mais sentido. Se modificar, de cooperar, de aceitar. Cada ninja carrega uma história consigo, e nada disso poderia pertencer a ninguém, além da própria pessoa. Eu vejo a questão de quebrar o ciclo do ódio justamente como essa ideia, de não aceitar as condições dos que vieram antes, criar sua própria história. Os ninjas como ferramenta são um grande tema de Naruto, discutido desde o primeiro arco, e que já entrei em mais detalhes no vídeo sobre Haku Zabuza. A obra não defende essa ideia. Ela mostra consistentemente como os homens que se transformam em ferramentas para alcançar um ideal acabam perdendo muito mais do que ganhando. Eles sacrificam tudo: seus pais, seus amigos, seu corpo. Aceitar o plano de Kaguya é desconsiderar a história de todos que se foram, de todos que escolheram se sacrificar de maneira livre, por algo, como Haku fez por Zabuza. Não porque um contrato obrigava Haku a fazer isso, mas por sua própria vontade. Nesse sentido, ok, Kaguya é uma personagem com uma boa ideia, mas para mim falha em execução porque esse é um tema da série como um todo, que é apenas mais uma vez trazido na luta final. Não é um tema que apenas se desenrola na luta dela. Então, além de carregar a ideia do vilão passado, faltou em Kaguya as características de outros vilões da obra, personalidade própria, conflitos próprios. Ela chora ao ver Naruto e Sasuke. O Zetsu fala sobre como deve ser triste uma mãe ser selada por seus próprios filhos. Mas por que eu tô lendo uma página falando sobre isso, quando eu poderia realmente ler uma página em que Kaguya luta com Hagoromo e Hamura? Uma página que fala sobre como ela se sente sobre isso, o que ela pensava sobre isso. Por que a personagem é descrita por outro quando ela está ali? O conflito Madara e Hashirama traça paralelos de todos os tipos com o conflito Naruto e Sasuke, inclusive paralelos visuais, os dois lutando no Vale do Fim, e como eles se pareciam com os homens que ali lutaram um dia. Isso é compartilhado por Kakashi diretamente. Há uma construção pro vilão, um personagem que finge ser ele, personagens que comentam sobre sua pessoa, até que ele finalmente é mostrado na guerra e a sua história começa a ser melhor encaixada nos temas da série e como voltamos isso ao Madara. conflito com Naruto e Sasuke. Note a diferença disso para uma personagem que é citada na parte 1 como ancestral de um clã, para sua história ser inicialmente colocada quando o mangá está 90% concluído. Eu não tenho má vontade com a Kaguya, eu só não vejo nenhum motivo para realmente me importar com ela. Mesmo nos momentos em que há algo, não é Kaguya se manifestando, ela permanece basicamente calada durante sua aparição, tirando observações esporádicas sobre a luta que ela engajou. O Zetsu sempre foi um personagem misterioso dentro da obra. Ele aparece após a luta entre Naruto e Sasuke na parte 1 e nunca é explicado o que ele queria ali. Ele nunca luta, ele está sempre observando, analisando, expondo algumas informações para o público. Ok, ele ter um papel misterioso na obra para mim não é tirado do nada. Você talvez argumente que a origem do Zetsu negro seria a vontade de Madara, aí o Kishimoto faz um retcon para alterar essa história e colocar ele como a vontade de Kaguya. Pode ser, mas um retcon por si só não é inerentemente uma coisa ruim, é um artifício usado para reconfigurar um evento. A questão é justamente quais as implicações que a história tem desse evento em específico sendo reconfigurado. Eu posso citar, por exemplo, retcons que funcionam na trama, como Virgil estar vivo em Devil May Cry 3 ou Darth Vader ser o pai do Luke. Naruto mostra de maneira bastante consistente ao longo da obra que você não deve confiar cegamente uma informação que um personagem passa para o outro. Como já comentado nesse vídeo e em outros, Madara é uma incógnita em Naruto porque as informações que vamos colhendo de sua pessoa são misturadas com a percepção que o contador do relato tem dele. Na luta entre Sasuke e Deidara, muita gente leva ao pé da letra quando o Deidara fala que o Sasuke não tem chakra nem para manter o Sharingan.
Ora, Sendo que o Deidara não é sensorial, não tem Sharingan, ou seja, ele só falou porque ele viu o Sasuke cansado e ele chutou que ele estava sem chakra. No momento da obra, é demonstrado que Deidara tem a habilidade de leitura de chakra. Então, Ele consegue determinar quanto chakra uma pessoa tem. Ele fez uma suposição, porque Sasuke parecia cansado e havia desativado os olhos. Madara, por exemplo, achava que quem havia derrotado Kaguya era Hagoromo, e não Hagoromo e Hamura. Porém, contudo, todavia, entre Zetsu Negro ser um personagem misterioso com intenções não reveladas e Kaguya ser uma personagem existente desde o clássico, e isso levar para Zetsu Negro microgerenciou basicamente todos os grandes eventos do universo Naruto e Kaguya é a grande vilã final da história, é um salto gigantesco. E um salto que não funciona, principalmente pro Zetsu. Você já deixou claro que ele é um personagem misterioso. Se a reviravolta dele é tão absurdamente gigantesca, por que não ir espalhando situações cada vez maiores onde o plano dele começa a se desenvolver? Se desde o começo tivéssemos suspeita de que ele almeja algo grande e que isso tenha de certa forma algo a ver com uma pessoa do passado, então toda a trama envolvendo a Kaguya seria muito melhor. Algo que eu imagino seria sutilmente Zetsu Negro se rebelando contra Madara ao longo da guerra. Como a informação que tínhamos era que Zetsu Negro era a vontade de Madara, poderíamos criar a ideia de que lados do personagem estão conflitando, um lado humano de Madara e um lado Deus. Apenas pra gente descobrir que esse conflito não era entre lados de Madara, mas sim porque o Zetsu na verdade nunca esteve interessado no Tira. Você poderia brincar mais com a percepção do público sobre o personagem e assim a reviravolta fica até mais impactante. Os grandes vilões de Naruto são sempre construídos aos poucos como grandes vilões. Eles não aparecem com a melancia na cabeça e falam "Ei, eu sou um grande vilão". O Kishimoto vai lentamente revelando informações sobre eles. As ligações entre eles e os personagens principais da obra vão sendo encaixadas aos poucos. ele falou que ia fazer uma defesa pra Kaguya, mas até então ele não defendeu realmente na prática a Kaguya, tá? Então, depois de fato, a ação, quando ele começa a definitivamente se mexer e ser uma ameaça. No capítulo 280, quando o tio morre e nos é revelado um jutsu que troca vidas, coincidentemente ou não, o Tobi aparece aqui pela primeira vez. Mas o Obito já havia aparecido em uma capa do capítulo 36 e na história Kakashi Gaiden, que acontece entre Naruto clássico e Naruto Shippuden, no caso, entre a publicação dos mangás, tá? Na verdade é um mangá só, mas entre essa pausa há essa história. É bem mais sutil que Kaguya, porque Kishimoto já sabia da importância que Obito desempenharia na série. O mesmo não acontece com a grande vilã final, mas acontece com todos os outros grandes vilões. No fim, eu acho que Kaguya ainda mantém os temas da obra, e tem cenas interessantes que são gastas em uma personagem que não é interessante. Por exemplo, a forma como ela se mostra imponente quando ela aparece. A história de Naruto acabar em um vilão diferente de Madara não me incomoda, eu acho que esse seria justamente o ponto. Me incomoda não saber nada sobre essa tal vilã até que Madara morra. Mas eu acho que é isso. Tchau. Cara, ele falou e não disse nada, tá? Não, zoeira. Ele tem umas reflexões interessantes no vídeo, mas a impressão que me passou é que ele meio que se perdeu, porque a premissa aqui, no caso do vídeo, é, enfim, questionar se a Kaguya estragou ou não a obra. Ele dá a opinião dele que não estragou, mas também tá dizendo no título que ele vai fazer tipo uma defesa. Eu não vi essa defesa a favor da Kaguya. Ele fala uma coisa aqui, outra ali, ele fala mais do Madara, bem mais do Madara do que da própria Kaguya, mas uma defesa propriamente dita ele não fez. Na minha opinião, isso ainda mantenho, e agora eu vou explicar o porquê no caso, qual o meu problema, no caso, com a Kaguya. O que acontece? O problema com a Kaguya, o primeiro é o Madara, que até então é o vilão que a gente achou que ia ser o vilão final, o vilão que foi apresentado, que todo mundo já gostava, sai de cena para entrar Kaguya. Isso aí já é um problema, porque o Madara sai de cena de uma forma muito sem graça, muito sem sentido e até meio forçada, tá? Então isso daí já meio que respinga na Kaguya, mas até então o problema não é da Kaguya em si. Depois disso, nós temos realmente o verdadeiro problema que eu acho da Kaguya, que é, ela aparece do nada, ela foi citada já lá atrás algumas vezes na conversa do Hashirama e do Madara, também foi falado sobre ela lá no clássico bem de alto, que ela é do clã do Kimimaro, né, que ela veio do clã Kaguya, veio da Kaguya, mas a coisa é totalmente superficial, ninguém faz ideia do que é Kaguya. Quando ela aparece, o Hagoromo, alguns capítulos atrás tinha falado também sobre ela, mas ainda ninguém deu bola pra ela, ninguém realmente estava esperando por ela. E aí, quando ela aparece, você não sabe o que a Kaguya quer, você não sabe o que a Kaguya vai fazer, você não sabe por que a Kaguya tá ali. Beleza, o Zetsu fez todo um plano pra ela renascer, legal, mas pra quê?
qual é o objetivo da Kaguya? Você lê o mangá, acaba a história de Naruto, você não sabe por que a Kaguya estava lutando. Você sabe que o objetivo dela ali naquela luta era pegar o chakra do Naruto e do Sasuke, porque ela queria ter todo o chakra para ela. Mas por quê? Para que ela queria todo esse chakra? Até se a gente for considerar o anime, aqueles episódios fillers que tentam mostrar o passado dela, ainda não fica claro do porquê ela queria aquele chakra, por que ela ficava olhando pro céu. E isso no anime, no mangá isso nem sequer tem. Ela simplesmente fala quase nada, se ela fala acho que 12 vezes nesses capítulos que ela aparece, é muito. Ela tipo, tem a personalidade basicamente de uma porta, os poderes que ela tem são basicamente todos, mas ela também não demonstra isso muito bem. E aí fica um personagem vago, que fica difícil você se apegar, de você se conectar. Porque a personalidade dela não é bem trabalhada, porque ela quase não fala, você não sabe a motivação dela, ela aparece e some, e você não entendeu o que ela queria realmente fazer, para que ela queria todo aquele chakra, entendeu? Ela, teoricamente, na verdade, na prática, ela é o personagem mais poderoso que já apareceu, mas isso não fica tão bem exemplificado, porque nos capítulos finais tem uma sequência de conveniências pro time 7 ganhar, porque afinal é um shonen, eles precisam ganhar, e a Kaguya em alguns momentos parece uma retardada. Ela parece que não sabe o que tá fazendo ali. Tipo, tem alguns momentos que ela mostra que realmente sabe lutar, tanto que ela luta ali com o Naruto, mas tem outros que ela parece que é uma porta, que ela esqueceu que ela é o ser mais poderoso que já apareceu na obra. Então, o meu problema com a Kaguya é esse. Ela, no caso, foi jogada na obra, não tem a motivação bem explicada, ela entra e sai de cena, você não sabe o que ela quer, ela tem a personalidade de uma porta, tipo, como ela quase não fala, você também não se conecta com o personagem, e aí, bem, o vilão final de uma obra que você acompanhou desde criança é um personagem que você não sente nada, você não sabe o que ele quer e você não sente nada. A gente só vai entender e saber o que a Kaguya queria em Boruto, depois que aparece Momoshiki, que aparece Urashiki, Kinshiki, aí que a gente vai começar a ter uma dimensão do que a Kaguya estava fazendo, para que ela estava fazendo os etos, para que ela queria todo aquele chakra. Aí a gente vem contemplar um básico do que ela queria. Mas, cara, já é outro anime, já é outro mangá, já é outra história. Cronologicamente, são, sei lá, 16, 15 anos depois que a Kaguya apareceu. E no mundo real também já é outra história, outro anime. E você não sabia até então qual era a finalidade da Kaguya. Então, meu problema com a Kaguya é tudo isso daí. É uma personagem mal construída. Tinha muito potencial, mas o negócio foi mal feito, entendeu? Então é basicamente isso. Mas isso é apenas a minha opinião. Você também pode deixar sua opinião aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.